Olá galera, eu sou o professor Darcy, estamos aqui para mais uma aula de física. Hoje nós vamos dar início aos nossos estudos de eletricidade. Tá? Vamos falar sobre os princípios da eletrostática. Tá? Galera, vale lembrar, tá, antes de dar início, que esses conhecimentos de eletricidade eles vêm mesmo antes de Cristo, tá? Com o filósofo Tales de Mileto. Tales ele fez uns experimentos onde ele esfregava umas pedras de âmbar, né, nos pelos dos animais. E aí os animais iam se alimentar de feno e ele notava que o feno ficava grudado no pelo desse animal. Tá? Isso aí já constava umas experiências aí de eletricidade. Galera, tá? Carga elétrica é definida, tá, através de Millikan, de Rutherford e alguns outros cientistas, tá? Assim, Millikan definiu o valor do elétron, de um único elétron, tá? Quanto valeria um elétron, né? E Rutherford determinou o modelo atômico, né? Onde Rutherford explica que o núcleo do átomo, tá? Ele é constituído por prótons e os prótons eles são cargas positivas, contrário dos elétrons, que ficam orbitando, né, em volta desse próton e são cargas negativas. Tá? E Millikan determinou o valor dessa carga do elétron, chamou ela de carga elementar, valendo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Tá? Galera, nós sabemos que elétrons são cargas negativas, ok? Então, se eu falar o valor de um único elétron, né, o elétron ele vai valer menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Dando sequência, tá, juntou o valor da carga elementar mais a teoria do modelo atômico do Rutherford, tá, e alguns outros cientistas, e eles chegaram que carga elétrica, galera, representada com a letra Q, ok? É igual a mais ou menos o número de elétrons vezes a carga elementar, ok? Por que mais ou menos? Galera, por causa do seguinte, ou o material ele está ganhando elétrons, tá? Ou ele está perdendo elétrons. Então assim, quando ele ganha elétrons, elétrons são cargas negativas. Se o meu material, imagina que eu tenho meu canetão, e eu começo a carregar ele de elétrons, concorda que ele vai ficar carregado negativamente? Né? O número de elétrons vai ser maior do que o número de prótons. Tá? Assim como se eu começar a tirar elétrons daqui, do canetão, ele vai ficar carregado positivamente. Tá? Ele vai ter o número de prótons maior do que o número de elétrons. Tá? E aí a gente define a energia dos corpos. Corpo neutro. Quando eu tenho meu canetão e o número de prótons é igual ao número, tá, de elétrons. Corpo positivo, que nem eu já expliquei, quando eu retiro os elétrons do canetão, ele vai virar um corpo positivo ou carregado positivamente, né? Porque o número de prótons vai ser maior do que o número de elétrons. E corpo negativo, tá? É aquilo lá, se eu carrego o meu canetão com elétrons, ele vai passar a ser um corpo carregado negativamente. O número de elétrons vai ser maior do que o número de prótons. Ok, galera? Então, definimos carga elétrica como Q, né, igual mais ou menos o N seria o número de elétrons, tá? E E a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ok, galera? Professor, ainda assim não entendi a questão do mais ou menos. Exemplo, galera. Tá? Quando eu tenho um corpo que ele perde elétrons, tá? Quando ele perde elétrons, ele tem cargas o quê? Positivas, ele ganha cargas positivas. Tá? Quando ele ganha elétrons, tá? Ele acaba sendo uma carga o quê? Negativa. Então, se eu perdo elétrons, a minha carga ela fica positiva.
se eu ganho elétrons, galera, se eu ganho elétrons, a minha carga ela fica negativa. Por isso o mais ou menos, tá? Porque se eu estiver ganhando elétrons, a minha carga está se tornando negativa. Se eu estiver cedendo elétrons, significa que minha carga está ficando positiva, ok? Por isso o mais ou menos. Galera, eu vou dar um pause aqui, vou voltar com o próximo quadro, a gente vai falar sobre princípios de Dufay e conservação de cargas elétricas, ok? Um minutinho e eu já volto. Voltando aqui então, galera, tá? Princípio de Dufay e lei da conservação de cargas. Galera, Dufay, tá? Ele começou a fazer os estudos com os corpos carregados eletricamente, tá? E aí ele carregou corpos com cargas positivas e cargas negativas. E aí ele fez a seguinte experiência. Quando ele aproximou dois corpos, tá, carregados de cargas positivas, o que ele notou foi que um corpo repelia o outro, tá? Mesma força que esse estava sendo repelido, esse aqui também. E aí quando ele aproximou dois corpos carregados negativamente, tá, ele notou o mesmo comportamento, tá, de repulsão aqui, ó, nos corpos. E aí ele aproximou dois corpos de cargas diferentes, tá? Ele carregou o corpo com carga positiva, o outro com carga negativa, e aí ele notou o seguinte, que quando ele aproximava isso aqui, ó, eles sofriam uma atração, tá? Mesma intensidade. Então, Dufay provou a teoria da atração e repulsão dos corpos, tá? Lei da conservação, galera. O que acontece? Quando eu tenho alguns corpos, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, tá? De três esferas carregadas, duas positivas, uma negativa, tá? Galera, conservação, tá, da carga elétrica, quando a gente fala isso, é em sistema isolado, ok? Em sistema isolado, tá? Imagina que eu coloco, então, essas três esferas, tá, em uma caixa, tá? Isolada. E aí eu chacoalho essa caixa. Tá? As esferas elas vão se tocar uma a outra. Tá? O que vai acontecer? Qual é a quantidade de carga que eu tinha no momento que eu coloquei sem ela se tocar? 5 cargas, 3 cargas, menos 2 cargas. Então, 5 mais 3, 8, menos 2, 6 cargas, né? 6 coulombs, então, a carga total, tá? No início. E aí, depois que eu chacoalhei essa caixa, o que acontece? Tá? Ficou todas elas com cargas positivas. Porém, olha só, 2 cargas, 2 cargas, 2 cargas. Se eu for somar as cargas dos corpos, eu vou chegar aqui em 6 coulomb também, tá? Então, na lei da conservação da carga elétrica, prova-se que a quantidade de carga no início, ela tem que ser igual à quantidade de cargas no final. Ok, galera? Eu vou dar um pausa, tá? E vou voltar com um exercício aqui sobre carga elétrica, tá? E um minutinho já volto. Voltando aqui então, galera. Quantos elétrons um corpo deve ceder para ficar com carga de 1 coulomb? Então a carga tem que ser de 1 coulomb, número de elétrons é o que ele quer encontrar, e a carga elementar nós sabemos que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A equação, carga é igual a mais ou menos N vezes a carga elementar. Galera, ele já deu que a carga é positiva, então número de elétrons positivos, certo? Vamos lá, carga vai valer 1, número de elétrons é o que eu quero encontrar, vezes a carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Passa esse cara dividindo aqui, ó. Então, eu vou ter N é igual a 1 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Galera, dividindo 1 por 1,6, nós vamos chegar em uma resposta igual N igual a 6,25, ok? Vezes 10 elevado a 18 coulombs, tá? Todo mundo sabe que ao jogar expoente negativo base 10 para cima, ele fica positivo, né? E aí, possivelmente, eu dou uma casinha para ficar elevado a 18.
Ok, galera? Então a resposta, número de elétrons seria 6,25 vezes 10 elevado a 18 coulombs, tá? Então seria um número muito grande de elétrons para ter uma carga de um único coulomb. Ok, galera? Eu acho que acredito que devo ter ajudado vocês, tá? E aí a gente se vê na próxima aula, tá bom? Obrigado.